No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer um orçamento somente de mão de obra na construção civil. Então pode ser que algum cliente tenha te pedido um orçamento somente da mão de obra, sem os materiais, ou mesmo algum amigo, algum familiar, ou mesmo você tenha curiosidade de saber como que se faz um orçamento somente da mão de obra. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber para fazer um orçamento somente de mão de obra e como que você pode fazer esse orçamento considerando apenas a mão de obra. Mas antes de começar o vídeo, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer um orçamento somente de mão de obra. Então veja bem que tem algumas particularidades quando você faz um orçamento somente de mão de obra. Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma vantagem é que ele é um orçamento mais simples de se fazer, pois você não precisa ver o rendimento dos materiais, ver o custo unitário de cada um dos materiais e você minimiza também os riscos desse seu orçamento, uma vez que o material vai ser por conta do seu cliente. Então, caso tenha algum aumento no custo do material, você não vai precisar arcar com esse orçamento e isso acaba diminuindo o risco nesse negócio, o risco nesse seu empreendimento, uma vez que quem assume esse risco é o seu cliente. Então, caso falte o material no mercado e aí precise procurar por um material similar, então esse risco acaba não sendo seu e sim do seu cliente, ou mesmo esse material tem um acréscimo, como vem acontecendo nos últimos tempos. Caso esse material tenha um reajuste, essa diferença de preço vai ser o seu cliente que vai pagar. Então, se você tem um material dentro do seu orçamento, esse risco acaba sendo seu e para atender o seu cliente você vai ter de pagar mais caro nesse material, consequentemente reduzindo o seu lucro, reduzindo a sua margem. Então essa é uma grande vantagem em fazer um orçamento somente de mão de obra, pois esse risco é todo do seu cliente, bem como também o gerenciamento da compra desses materiais, a logística de comprar, de mandar entregar ou de retirar esse material, tudo isso vai ser por conta do seu cliente e você vai fornecer apenas a mão de obra. Então vai ser mais fácil para você gerenciar essa obra e diminui também os seus riscos. Então tem essas vantagens você fazer um orçamento somente com a mão de obra, mas também tem algumas desvantagens, pois você acaba ficando na mão do seu cliente. Aí caso o seu cliente demore para fazer essa compra, demore para entregar esse produto, você acaba correndo o risco de ficar com a mão de obra parada e vai ser difícil você pleitear um aditivo. Você até vai poder, desde que você justifique que você ficou com a equipe parada devido ao atraso do seu cliente, mas acaba gerando transtornos com o seu cliente e muitas vezes o risco dessa mão de obra parada você acaba assumindo e assim atendendo o seu cliente melhor, fidelizando esse seu cliente e não entrando nessa briga devido a um aditivo pelo cliente ter demorado a fazer essa entrega desse material. Então tem essas vantagens e essas desvantagens. Acaba sendo um orçamento mais simples de se fazer, pois você não precisa se dedicar ao rendimento dos materiais, a quantidade de material que você vai ter, toda essa logística, preço unitário. Então tudo isso você acaba não fazendo e você foca apenas na mão de obra e consequentemente você aumentando o seu foco nesse orçamento, você vai ter um orçamento eficiente. Então para começar, o que você precisa definir antes de começar esse orçamento de mão de obra? Você precisa definir basicamente como será a contratação dessa sua mão de obra, como você fará a contratação do profissional que vai executar aquele determinado serviço. E basicamente você tem três formas de contratação. A primeira delas é a carteira assinada ou o famoso regime CLT, onde você vai empregar um profissional e aí você vai estar executando esses serviços com esse profissional que você tem na sua empresa registrado. Então essa é uma forma de contratação que é o regime CLT. Uma outra forma de contratação é pelo regime de empreitada.
Então, nesse regime de empreitada, você vai contratar alguma empresa ou vai contratar algum profissional para prestar determinado serviço para você. Então, tem algumas vantagens, algumas desvantagens em você ter uma mão de obra empreitada, em você ter uma mão de obra contratada pelo regime CLT, mas esse é assunto de um outro vídeo. Caso vocês queiram que eu traga um conteúdo sobre essas vantagens e desvantagens de contratação de mão de obra, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre o assunto. Mas uma breve vantagem aqui em relação à mão de obra contratada é que a mão de obra empreitada você acaba não tendo um vínculo empregatício com aquele profissional, e caso seja uma obra rápida ou uma obra esporádica, você consegue contratar esse profissional e não tem toda aquela tributação, todos aqueles itens que, caso você tenha uma mão de obra com regime CLT, você acaba tendo, pois no regime CLT não é apenas o salário do profissional que você paga, tem uma série de encargos que você paga em cima do salário desse profissional. Se você não sabe o que é isso ou quer entender melhor esses encargos que incidem na mão de obra contratada, eu vou deixar passando um vídeo aqui no card. Assista esse vídeo, que é o vídeo onde eu te explico o que são leis sociais. Então eu te explico o que é a lei social, o que compõe a lei social e todos os tributos, todos os itens que são acrescidos ao valor do profissional, ao salário desse profissional e que a empresa precisa arcar. Então, se você tem curiosidade sobre isso, assista esse vídeo, eu vou deixar também o link na descrição. E é muito importante que você assista para que você aprenda ainda melhor sobre o que é leis sociais e o que incide em cima da sua mão de obra contratada. E aí, um terceiro tipo de mão de obra que você pode contratar, um terceiro tipo de regime de contratação é por diária. Então você pode pagar o profissional apenas pelo deslocamento dele até o local e pela prestação de um serviço pontual. Então, caso ele vá trocar uma torneira, vai trocar um chuveiro, trocar uma tomada, é um serviço muito pequeno e basicamente você vai cobrar por diária, pelo deslocamento que esse profissional teve para ir até o local, mais o dia dele, o valor do trabalho dele, da diária dele. Então, esse é um regime de contratação para obras mais rápidas e basicamente você tem esses três tipos, sendo a mão de obra contratada para um regime de contratação mais extenso. Então, quando você tem um período maior de execução de um determinado serviço, compensa você contratar um profissional para estar executando. Em obras de pequeno a média duração, compensa você contratar uma mão de obra empreitada, caso você não tenha outros serviços para poder designar essa mão de obra posteriormente. Então você faz a contratação por empreitada e, acabando aquele serviço, esse profissional ele está livre para prestar serviço para uma outra empresa. E também, pelo regime de empreitada, você fecha um pacote. Então você fecha um pacote com esse profissional que, para executar aquele determinado serviço, ele vai te cobrar um valor X. Então, caso ocorra algum atraso na obra ou algum imprevisto, desde que esteja em acordo com esse seu fornecedor, o risco é todo dele e ele que vai arcar com esse possível atraso ou com esse possível imprevisto. E aí, obras muito rápidas, obras menores, acaba utilizando o regime de diária. Então isso é o que é feito hoje no mercado, é o que você vê no mercado, é basicamente esses três tipos de contratação. Lembrando que todas elas têm um vínculo empregatício, pois desde que o profissional ele esteja à disposição da sua empresa, ele tem um vínculo empregatício com você. Então, em todos esses regimes de contratação, essas formas de contratação de mão de obra, em todas elas você tem um vínculo empregatício com aquele profissional. Então é bom destacar isso, porque isso é uma coisa a se ficar muito atento. E agora, o que você precisa fazer para poder realizar esse orçamento somente de mão de obra? Então eu separei algumas coisas que você deve se atentar, um passo a passo que você deve seguir para que você faça um orçamento preciso dessa mão de obra que você vai precisar para executar esse determinado serviço. O primeiro item que eu trouxe aqui para vocês é fazer uma visita no local. Isso é uma coisa primordial, porque você precisa ir no local para ver as condições que o local se encontra. Então, de repente, você pode ter alguma interferência,
Você pode ter outros serviços que você precisa executar além daquele serviço ao qual você foi chamado para estar fazendo esse orçamento de mão de obra. Um exemplo, o cliente te chama para fazer um orçamento da instalação de um porcelanato. Mas aí, indo até o local, você vê que precisa demolir determinado piso, precisa regularizar o piso, precisa fazer uma impermeabilização do piso. Então, todos esses itens são itens que você até já consegue ver no escritório, já consegue prever, mas somente indo até o local que você vai de fato ter certeza se você precisa ou não desses outros serviços, aliado ao serviço que você foi chamado, que nesse caso era instalar um porcelanato. Então por isso que é muito importante fazer a visita no local, pois você identifica tudo o que vai ser necessário fazer para executar aquele empreendimento. Além disso, traz outros benefícios também, uma vez que você vai conhecer o seu cliente, você vai poder apresentar melhor a sua empresa, vai poder mostrar o portfólio de obras que você já executou e bater um papo, fidelizar esse seu cliente, transparecer para esse seu cliente a responsabilidade, a seriedade que você tem como profissional. Então isso vai deixar o seu cliente mais tranquilo e vai fidelizar esse cliente, vai aumentar as suas chances de fechar essa obra com esse cliente. Então por isso que é muito importante fazer a visita no local. Um segundo item que eu trouxe aqui para vocês é fazer uma lista de todos os serviços que vão ser necessários. Então vá no local e faça uma lista. Preciso colocar porcelanato. Para colocar o porcelanato eu preciso demolir um piso existente, depois eu preciso regularizar esse piso existente, depois eu preciso fazer a impermeabilização e por fim a instalação desse piso, a instalação de um rodapé. Então faça uma lista de todos os itens que vão ser necessários para executar aquela obra. Isso vai facilitar muito para que você não esqueça nenhum item e não deixe de orçar nenhum dos itens que vão ser necessários para você executar aquele empreendimento. Então faça uma lista de todos os itens que você vai precisar executar nesse empreendimento. Uma terceira dica que eu deixo para vocês também, pessoal, é fotografar. Tire muitas fotos do local, caso seja possível fotografar. Eu sei que algumas empresas não permitem que você fotografe as instalações dela, então nesse caso infelizmente não tem como você fotografar, mas em muitos casos você consegue fotografar o local. Você pede a permissão do seu cliente para fotografar o local e tire muitas fotos. Tire fotos de toda a obra, de todos os cantos, pois isso vai te facilitar muito quando você retornar para o seu escritório para orçar esse empreendimento. Uma vez que você pode esquecer, ou muitas vezes a visita acaba sendo muito rápida e você não consegue dar atenção a todos os detalhes da obra, então com o registro fotográfico você vai conseguir ver toda essa sua obra e muitas vezes através das fotos você consegue captar detalhes que na visita você não conseguiu visualizar. E isso com certeza vai ajudar o seu orçamento, vai permitir que você faça um orçamento ainda mais preciso, um orçamento ainda melhor e consequentemente aumente as chances de você fechar esse empreendimento. E uma quarta dica que eu deixo aqui para vocês é fazer um checar todos os itens que você orçou. Então essa lista que você fez de todos os itens, faça um cheque um por um, de modo a garantir que você não deixou nenhum item de fora. Você orçou todos os itens que você anotou. Depois que você ver também o seu registro fotográfico, pode ser que surja alguns itens que você não viu na sua visita, então faça um cheque desses itens também, para que você não esqueça nada. Então o ideal é que você confira todos os serviços antes de mandar esse orçamento para o seu cliente, de modo a você não esquecer nenhum item e assim ter um orçamento mais preciso da sua mão de obra. E agora eu separei alguns detalhes práticos para te ajudar na hora de orçar essa mão de obra desse seu empreendimento, desse seu orçamento. E o primeiro item que eu trouxe aqui para vocês é analisar a duração do serviço. Isso é muito importante, pessoal, pois de repente o seu cliente ele já te passa a informação que ele precisa que aquela obra seja executada em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses, em 1 semana. Ele já te dá esse prazo e você precisa
executar esse seu orçamento levando em consideração esse prazo que o seu cliente te dá, uma vez que você pode ter apenas um profissional ou você precise de mais profissionais. Um exemplo, você precisa fazer X metros de alvenaria e você tem uma quantidade limitada de metros que um profissional faz. Então pode ser que você precise de 2, 3, até mesmo 10 profissionais para executar essa alvenaria no tempo que o seu cliente exige. Então por isso que você precisa se atentar à duração desse seu serviço, porque além disso tem uma série de outros fatores que você precisa levar em consideração. Caso a sua mão de obra fique alojada, você vai ter um período em que você vai precisar alocar um alojamento, você vai ter um período em que você vai ter que fornecer refeição, vale transporte, e tudo isso está relacionado também ao prazo de execução. Então por isso você precisa saber o prazo de execução dessa sua obra para que você possa dimensionar esses outros itens e assim deixar o seu orçamento preciso. E um segundo item que eu trouxe aqui também, além de analisar o tempo de duração quando o seu cliente te fornece esse tempo, é você analisar a produtividade da sua equipe. Isso é, o tempo que cada profissional leva para fazer determinado serviço. Então, como eu citei no exemplo anterior, se um pedreiro faz 30 metros quadrados de alvenaria por dia e você precisa que seja feito 100 metros quadrados de alvenaria por dia, você vai precisar de aproximadamente 4 pedreiros, pois 3 pedreiros fariam 90 metros quadrados, mas faltaria ainda assim 10 metros quadrados por dia. Então você precisaria de 4 pedreiros para estar executando essa obra. Então você precisa analisar a produtividade da sua equipe para você poder definir tanto a duração dessa sua obra como a quantidade de profissionais envolvidos para executar essa obra. Aí você pode me perguntar, mas Marcelo, como que eu consigo essas produtividades, esses números de produtividade da equipe? E isso você pode encontrar de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é procurar por tabelas oficiais. Então você pode procurar pelo Cicro, pela Sinap, pelo TCPO, e nessas tabelas tem uma série de serviços e eles detalham nesses serviços o rendimento da equipe. Então ele fala que você vai gastar tantas horas de pedreiro para executar 1 metro quadrado de alvenaria, que você vai precisar de tantas horas de ajudante para executar esse mesmo metro quadrado de alvenaria, 1 metro quadrado de emboço, 1 metro quadrado de pintura, enfim. Essas tabelas oficiais, elas têm algumas produtividades médias que foram tiradas em apuração de outras obras, mas você pode estar utilizando esses índices para compor o seu orçamento. E aí você pode me perguntar, Marcelo, como que eu faço para saber quanto tempo que eu vou levar para executar essa obra, para eu dimensionar essa equipe, saber quantos profissionais eu vou precisar? E para te ajudar, eu vou deixar passando aqui no card um vídeo onde eu te ensino como calcular a duração de um serviço através de composições. Então assista esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card também, e eu te ensino como você pega esses índices de produtividade lá da Sinap ou do TCPO, do Cicro, como que você pega esses índices e você calcula o tempo de duração desse seu serviço. Consequentemente, você calcula quantos profissionais você vai precisar e assim você consegue fazer um orçamento mais preciso da sua mão de obra. Então assista esse vídeo, pois eu te ensino um método que eu utilizo e eu chamo de nivelamento de mão de obra, e isso vai ser muito importante para esse seu orçamento, que é somente de mão de obra, pois você precisa ter esse orçamento 100% preciso, e utilizando esse método você vai conseguir dimensionar a sua equipe e deixar esse orçamento ainda mais preciso. Então assista esse vídeo, o link vai estar na descrição, pois vai te ajudar muito. E aí, após fazer tudo isso e ver todos os itens que você vai precisar executar, a mão de obra que você vai precisar para executar cada um desses seus serviços, você vai conseguir montar o seu orçamento e vai ter o valor que você vai gastar com a sua mão de obra. Após isso, você vai aplicar o famoso BDI e vai colocar os seus impostos, o lucro que você espera ter com esse empreendimento e outras despesas que você vai ter para executar essa obra. E aí, após a aplicação desse BDI,
você vai ter o seu valor de venda e esse valor que você vai apresentar para o seu cliente, que estará sendo considerado apenas a mão de obra de execução desse seu serviço. Agora eu quero que você me diga, você já utilizava esse passo a passo? Você pulava alguma dessas etapas? Conta aqui embaixo nos comentários como que você faz os seus orçamentos somente de mão de obra. Deixa aqui que eu e minha equipe vamos ler e responder a todos na medida do possível. E me diga se você contrata os profissionais por diária, se você prefere contratar por empreitada, ou mesmo se você prefere registrar e fazer a contratação pelo regime da CLT. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder a todos na medida do possível. E aí pessoal, eu quero pedir para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no canal, ou mesmo você que já acompanha os vídeos, mas ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu vou pedir que você se inscreva aqui embaixo, que ative o sininho, pois isso é muito importante para a gente. Isso ajuda muito o canal e me ajuda a entender que esse conteúdo que eu tenho trago está sendo de fato relevante e que está te ajudando na sua carreira, no seu dia a dia como orçamentista. Então se inscreva, ative o sininho, assim o YouTube te notifica também toda semana quando postarmos conteúdo novo. Lembrando que toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal, sempre relacionado ao orçamento de obras. Eu aproveito e peço para você também nos seguir no nosso Instagram. Então vou deixar passando aqui em cima o Instagram e vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso Instagram. E lá no Instagram nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil. Então lá eu trago dicas, insights, ferramentas, tanto de orçamento de obras quanto de outras áreas. Eu falo de gestão de obras, de planejamento, de empreendedorismo. Eu falo de vários assuntos relacionados à engenharia civil. Então nos siga lá no Instagram, pois lá nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil e conteúdos que com certeza vai te ajudar na sua jornada, vai te ajudar na sua carreira como orçamentista de obra, como engenheiro civil, arquiteto, técnico, encarregado, enfim, com certeza vai te ajudar como um profissional da engenharia civil. E se você gostou desse vídeo, eu peço para que deixe um like aqui também nesse vídeo, pois isso me ajuda muito a entender que vocês estão gostando desse conteúdo e ajuda assim o canal a crescer. O meu muito obrigado a você que me assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.